Bem-vindo a todos. Hoje é sexta-feira, dia 1º de julho. Nós estamos na metade do ano e já se foi 7 meses, né? Estamos entrando no sétimo mês, 6 meses. Metade do ano já se foi. Muita coisa tá para acontecer, muita coisa já aconteceu. A gente escapando, né? Cada um do seu jeito de uma pandemia que ainda não acabou. Infelizmente, a gente está cheio de leito lotado. Ela é menos letal, mas ela é mais abrangente. Bastante gente gripada, né, Kobe? Bastante gente acertando tuas contas aí com o Criador. Mas estamos numa sexta-feira alegre, cheia de sol. Nós vamos bater papo com o Kobe. O Kobe tem um trabalho fantástico e não é de hoje. Ele está à frente de uma das maiores organizações de empresas que junta e coloca essas empresas do mundo orgânico num cenário nacional e internacional, e é por aí que nós vamos bater um papão. O Kobe vai contar aí da trajetória dele, do início, do meio, onde é que a gente está hoje, quais são as dores do mercado, quem são os principais clientes da Organis, o que a Organis tem feito para o Brasil, para as empresas, para você que está nos assistindo, o que ele tem trabalhado pelo mundo orgânico. Cara, é um prazer enorme estar com você aqui. Kobe Cruz, muito bem-vindo. Cara, o microfone é todo teu. Eu quero que você conte um pedacinho da tua trajetória. Quero que você conte lá de trás de onde você veio, como é que você veio parar nesse mundo maluco, mas um mundo absolutamente causal, um mundo que quem é picado por esse mundinho do orgânico, tem essa vocação para coisas naturais, para coisas legais, em todos os sentidos. Quem entra raramente sai. Kobe, é um prazer estar com você, muito bem-vindo. Bom, o microfone é todo teu. primeiramente, obrigado aí, André, pelo convite e obrigado aí a todos e a todas que nos assistem, não necessariamente nessa ordem, né? E é um prazer poder falar aqui desse mundo dos orgânicos, falar um pouco dessa nossa trajetória. Eu venho da área de comunicação. Desde a minha adolescência, sempre estive envolvido com arte, com cultura, fazendo teatro, poesia, música, desenho. E eu acabei me profissionalizando no design. Mas antes não existia essa palavra design. A gente ia trabalhar em agências de propaganda. Até que um dia eu resolvi... Trabalhava na maior agência de propaganda aqui do Paraná, que é o Moarama Propaganda. Sabe de uma coisa? Vou embora, peguei meu violão, fui para a Europa, fiquei 2 anos rodando, tocando, uma espécie de último hippie em Paris, assim. Né? Não queria saber nada de design, nada de propaganda. Daí, como diria Drummond, viu visto, é isto, tchau, vim embora. Né? Quem sabe eu volte para a Europa como um turista bem esclarecido. Né? E aqui, voltando, eu descobri que eu tinha amadurecido no design e resolvi montar um escritório de design, coisa que quase não existia aqui. E eu acabei criando uma afinidade muito grande em fazer comunicação, design de embalagens, marcas para produtos saudáveis. E foi aí que eu conheci a Jasmine, bem no começo, fiz muita coisa para a Jasmine, foi uma parceria muito legal de anos, assim. E quando eu me casei, eu aprendi uma coisa, o que era produto orgânico, sabe? E isso faz o quê? 30 anos já, né? E aí apareceram demandas, comecei a trabalhar para os orgânicos. Um dos primeiros clientes foi o Instituto, na época, Instituto Biodinâmico, IBD, né? Criei toda os selos do IBD. E daí fui criando várias coisas nesse mundo dos orgânicos, e até que em 2004 eu fui convidado para fazer toda a comunicação, o brand de um programa chamado Orgânico Brasil. O que era o Orgânico Brasil? Na gestão do Ming Liu, uma parceria da Federação das Indústrias do Paraná com a Apex Brasil, que é a agência de promoção à exportação, criando um conceito, né? Por exemplo, né? Colocando o mapa do Brasil como um bioma, né? E mostrando isso para o mundo, o que são esses biomas, né? De uma forma bacana, lúdica, brincalhona, alegre, jovem. E levamos brasileiros durante 12 anos para as principais feiras do mundo, né? Viajamos aí várias vezes para a Alemanha, Estados Unidos, China, Canadá, Japão, e foi uma experiência muito boa, sabe? Conhecer esse mercado lá fora, a linguagem,
e promover mesmo, até que a gente descobriu uma coisa muito simples e óbvia, né, depois de 10 anos de parceria com a Apex, que para a gente crescer lá fora com uma marca de orgânico, a gente tem que crescer aqui no Brasil. E tem muitas associações, tinha já muitas associações boas, fazendo trabalhos muito interessantes, mas nenhuma voltada à promoção. Quando eu falo promoção, o que que é? É comunicar, para relacionar, engajar, mostrar, vender uma marca, porque dentre os seus diversos significados, o orgânico também é uma marca. É essa marca que a gente quer vender para os seus diversos públicos, consumidor, jornalista, profissionais da saúde, lojista, distribuidor, produtor, acadêmico, profissionais de políticas públicas e por aí vai. Então, resumindo, o que é a Organis? A Organis é uma agência de promoção de um cliente só. E esse cliente quem que é? O setor de orgânicos. E quem é que paga por isso, uma vez que comunicação não é barato? Por meio dos nossos associados. Então aqui agradeço desde já os nossos associados e as ações que a gente faz, levar toda essa turma para essas principais e grandes feiras, né, expor o orgânico, levar todo mundo na cara do gol, assim. E a gente começou a fazer uma coisa que não tinha no Brasil, trazer números, as pesquisas, dentro de uma metodologia do IBGE, fazer com uma amostragem boa em todas as regiões, e porque ainda sofremos de uma sistematização de informações do setor, né? Precisa ser construído. Em resumo, acho que é isso, tá? E se você quiser perguntar, acrescentar alguma coisa a mais, né? Não, eu queria entender. Primeiro a gente entendeu a tua trajetória e aí a gente chegou na Organis. E a Organis, ela foi como você acabou de colocar, a Organis ela trabalha para a marca orgânico, né? Que aí dentro da marca orgânico você vai ter todas as marcas que trabalham com orgânico. Ou seja, o trabalho que a Organis se predispõe a fazer é para o mundo orgânico, né? É para o conceito do orgânico em si. Esse conceito ele vai desde uma ideia até o final da sua carreira, né, num processo e procedimento documental, né, que transforma, que gera um selo, e esse selo é o CISORG do Brasil, o selo do Orgânicos do Brasil. E aí você vai ter atrelado a esse selo, né, só para quem está um pouco perdido no assunto, atrelado a esse selo, o nome de uma certificadora, ou o selo Orgânicos do Brasil através do CISORG ou através de uma empresa que faz a certificação, que aí nós temos aí o IBD, nós temos a Ecocert, nós temos uma série de empresas no mercado, né, que vêm aí, analisam os processos, os procedimentos e atribuem o selo de orgânico. Mas aí a gente está num passo anterior. Nós estamos dizendo o seguinte, que a Organis é uma empresa especializada em, eu não vou dizer normatizar e nem sistematizar, mas a gente poderia dizer isso com relação às informações, né, Kobe? Por exemplo, ela organiza as informações nível Brasil, de como está situado o mundo orgânico aqui, né? Quais as empresas, as histórias de sucesso, de insucesso, qual é o crescimento disso no Brasil, qual é a abrangência disso no mundo, qual é a nossa representatividade interna e externa, ou seja, a Organis se preocupa em fazer um trabalho focado, né, para a marca orgânica, né, e difundindo informação. É isso. Quer dizer, sintetizando é bem isso. Então, e como é que a gente faz isso, né? Falar em marketing digital hoje é pleonasmo, né? Não tem como você fazer um trabalho de comunicação com as redes sociais, porque eu lembro muito bem quando nos anos 80, nos anos 90, quando a gente ia prestar um serviço de comunicação, a pergunta era: como é que você quer ser percebido, né? Para criar esse posicionamento, né? O que te faz diferente do outro ali para você ser percebido, né? Porque se você for igual, não há razão de compra, né? O público vai continuar comprando aquilo que ele conhece, né? Então, e hoje a pergunta é um pouco diferente, parece, né? Como é que você quer ser buscado, né? Então, cada rede... O mundo digital é a linguagem digital. E estamos na digisfera, goste ou não, é a digisfera, né?
E para atuar nessa esfera, a gente tem que ter um pouco de frieza também, né? Entender como é que funcionam esses algoritmos, ter um pouco de burocracia nisso, cai um pouco do marketing burocrático, né? E não estou sendo saudosista, mas o ambiente, né, que a gente tinha antigamente, tinha mais espaço, porque não tinha computador, era muito mais inspirador. Vidros de tinta, barulho de tesoura, textura do papel, você sentia o cheiro das coisas, né? E então, você tinha uma atmosfera muito mais solta para se trabalhar. Tanto é que os anos áureos da criação da publicidade brasileira são os anos 70, os anos 80, né? E Nossa, o que teve de conteúdo que foi premiado. O brasileiro é muito ó, criativo, né, tudo. Kobe? Nós temos propagandas, cara, putz, que fazem sucesso até hoje. Músicas que foram É, criadas, né, para propaganda, propagandas premiadíssimas fora. Né? O brasileiro é eu, sensacional. O brasileiro é uma raça para ser estudada. é um case muito interessante o brasileiro. Eu sou muito brasileiro, eu É, gosto muito de brasilidade, né? Um termo que a gente já usava antes de virar moda, a linguagem dos biomas a gente já usava antes de virar moda. E então, e o que a gente faz nessa digisfera? Cada rede social a gente trabalha uma linguagem. No Instagram, uma linguagem um pouco mais solta. No LinkedIn, uma linguagem um pouco mais de mostrar um pouco de sucesso, né? E uma linguagem um pouco mais corporativa. No Facebook, a gente acaba meio que replicando o que está no Instagram, tá? E daí temos nossos artigos para e é muito bom, sabe? Isso chancela melhor, sabe, o setor e a entidade também. Você vê que tem muita gente trazendo questões, trazendo visões, sabe, às vezes técnica, às vezes também textos muito inspirativos para quem quiser acessar em nosso portal organis.org.br, está lá, são diversos artigos, diversos pontos de vista do que é orgânico, porque o orgânico ele é muito amplo, né? Da semente ao cliente, sabe? São vários recortes aí. É difícil uma sumidade que entenda de tudo aí, né? E ele é muito profundo também. E a gente tem as nossas pesquisas, né? Tem uma versão de amostra para quem quiser baixar, já tem muita informação. E para quem quiser nos apoiar e conhecer um pouco mais, não é caro, paga lá uma pesquisa. Esse dinheiro a gente reverte para a sociedade, né? Porque somos uma entidade sem fins lucrativos. E tem também um e-book para se aprofundar, tem várias informações, por exemplo, isso que você trouxe da certificação, né? A gente falou de certificação por auditoria, né? Que são cerca de 11 a 13 certificadoras aí, né? E depois tem as certificadoras OPAC, né? Que é por participativa, né? Você reúne um grupo de pessoas, de produtores, né? E eles mesmos passam a se monitorar e a se certificar, né? É um pouco complexo para explicar aqui, porque aparentemente pode parecer que, como assim? Né? Não tem conflitos de interesse, né? Se auto-certifica, não, mas não é bem assim, né? Todos não, feito auditoria e acompanhamento técnico. E além disso, tem uma outra terceira, né, que é a OCS, que não dá para chamar de certificação, mas de declaração, e não pode, para esse não é permitido obter um selo, né, que é para agricultores familiares que fazem vendas diretas. Né, eles não podem vender para terceiros, só pode vender diretamente para o consumidor, ou então participar dessas compras públicas, né, desses programas como o PAA e outro aí que eu esqueci o nome agora. São tantas siglas que a gente até confunde, né? agora, pegando nesse caminho do trabalho que vocês têm feito aí para os produtores e tal. Bom, nós dois participamos de um outro grupo, que é um grupo, um WhatsApp, com 256 pessoas, que fomentam ali o mercado o dia inteiro, vão tentando buscar informações e trocar parcerias e tal, dentro de um ambiente de um WhatsApp, onde cada um publica o que tem, o que precisa, se alguém conhece, e ali vai no mundo de troca. Aqui na Organis, vocês atendem pontualmente as empresas, mas vocês desenvolvem trabalhos específicos para cada uma? Ou isso entra num contexto, entra numa divulgação macro? Eu sei que vocês participam de feiras aqui, feiras fora.
Como é que funciona esse trabalho para quem está ouvindo você? Tem muita gente da nossa rede que está Uhum. aqui, tem, por exemplo, a Lisa, engenheira agrônoma, que já fez trabalhos para mim pessoalmente, já fez trabalho para alguns clientes meus. Está aqui o professor Vinícius, que já esteve com a gente no bate-papo, dá aula em universidade. Eu queria que você desse um pouco mais esse espectro aí, da abrangência da Organis, para que as pessoas entendam o trabalho bacana que vocês fazem e a abrangência que vocês têm. Eu queria que você desse uma explorada nisso comigo. Tá. Bom, primeiro, a Organis não está pronta. E a ideia é que ela nunca esteja pronta, né? E Mas isso é é, evolução. Quando você está engessado, fechado, é porque isso. acabou. Então é uma coisa que. E às vezes nos perguntam, né, qual que é a missão, valores e e a visão, né? Bom, primeiro, não somos missionários, né? Segundo, que a nossa visão é que uma entidade como a nossa não precisa existir, sabe? Porque não vai precisar falar de orgânico, já vai. Sabe, o que a gente quer é um mundo cada vez mais orgânico e que sabe que todo mundo seja orgânico, né? E terceiro, a gente não gosta muito de falar valores agregados. Tá? Isso pode soar um pouco ruim para o consumidor. Né? Você está produzindo orgânico porque tem valor agregado. A gente gosta de inverter algumas coisas. Agregado de valor. Tá? Assim como a gente inverte, a gente não fala movimento orgânico, a gente fala orgânicos em movimento. Porque o orgânico está forte. E eu acho que a gente ajuda nesse processo de fortalecer e ser um guardião dele, para ele se movimentar por si próprio. Então, essa é uma das coisas, uma forma da gente atuar no setor. E a gente também, esses dias eu vi uma outra inversão que me chamou muita atenção. A gente não fala de um propósito de uma marca, a gente fala marca de um propósito. Tá? Então, e como é que a gente atua, né? Nós temos um portal, ali é a nossa casa, é o nosso portal, ali estão os nossos 90 associados que a gente tem hoje, tá? E é muito heterogêneo, pequenos produtores, médios, grandes exportadores, e ali você tem uma vitrine onde cada um pode ser acessado. A gente tem uma parceria com o Google que ajuda a criar visitação, temos mais de 10 mil visitas mês no nosso portal, tá? E tem um filtro assim, o que você procura? Você procura, por exemplo, Baru. Você clicar em Baru, já filtra, já vai aparecer as empresas que tem Baru, o seu histórico, e cada empresa pode usar do texto, né, da informação que tem no nosso portal como palavra-chave para ser buscado, porque né, essa Legal. parceria com o Google assim, dinamiza bastante. Então, se você falar para mim, se você perguntar para mim qual que é a vantagem de ser um associado, né, o que é, né, por que eu devo, né, ser um associado orgânico, né? A gente tem que desconstruir um pouco essa palavra vantagem. Aqui no Brasil foi construída de uma forma muito ruim. Né? Gerson. Gerson. Lei de Lei de Gerson. Gerson. Então, a primeira coisa que a gente fala, olha, você pagar uma entidade como a nossa, você está pagando por um benefício coletivo, sabe, para o setor crescer, e você que aposta nesse setor vai crescer junto, tá? Mas pode parecer pouco, né? Mas se parecer pouco, a gente tem os benefícios individuais. E aí é bom que tenha essa contrapartida também, né? Alguns exigem mais, outros exigem menos, normal. Mas, no geral, entendem bem o que a gente é e a referência que a gente acaba criando. Isso é muito bom. Pô, como é que está esse setor? Como é que estão os números? Para onde que eu ligo, né? Começa a nos procurar. E esse trabalho é importante porque, como a gente é procurado, a imprensa também procura. E é muito importante que a imprensa divulgue o que é orgânico e sempre sai matéria, o orgânico cresceu X%. A gente sempre faz essa projeção porque temos contatos com diversos players, né? E eu deixo bem claro que sempre é uma estimativa, porque não temos números redondos, claros, perfeitos, né? Existe até uma piada no setor que, se você quiser saber quanto o Brasil exportou de açúcar para os Estados Unidos, é fácil. Pega o telefone e liga para os americanos. Porque a gente tem uma cultura de querer informação, mas não de dar informação. Fica muito difícil construir desse jeito, né? Então, existe um ambiente de desconfiança muito grande, né? Pô, mas como é que eu vou abrir meus números?
E tem muita empresa que abre, tem muito associado que abre, e a gente não divulga, só divulga os dados consolidados, isso é bom, né? Claro. Então, e a nossa atuação tem esse portal, que é a nossa casa, como te falei, né, por essas redes. E quem quiser participar dessas ações e do nosso stand coletivo, isso é legal, né? A gente tem esse guarda-chuva, a gente não divulga a palavra orgânicos, né? A gente divulga a palavra orgânico, ou orgânicos em movimento. A gente divulga um mote de comunicação, né? O que a gente quer crescer não é a marca orgânica, é a marca orgânico. E a gente tem uma ilha, né? Quando eu falo uma ilha, assim, é um pavilhão, um stand que ocupa os 4 lados de uma feira, né? E orgânico Entendi. dentro da APAS, né? Que não é uma feira barata, é uma feira super cara, super É. movimentada, a maior feira de varejo que está do mundo, né? E ali a gente leva cerca de 40 associados dentro de um stand temático, como se fosse um empório natural, orgânico, cada um com a sua gôndola, sabe? Quem entrar no nosso portal, tem fotos lá, vai ficar impressionado, sabe, a beleza, a diversidade. É, basta saber, olha, quem foi em feira não teve como não ver. Os estandes da Organis, normalmente, eles têm um quarteirão, né? Eles são uma ilha mesmo, que você colocou. E isso demanda preço, isso é caro, não é barato, mas mostra o quanto essa sua empresa, o quanto a Organis está preocupada com o mundo orgânico. Eu já fiz algumas feiras, eu participei como empresário da própria Uhum. feira, levei a minha marca na ocasião, fiz esse trabalho, vi vocês lá. Né? A primeira que eu fui, acho que era o Ming Isso, que estava à é o frente, Miguel. né? E, e vocês sempre tiveram na vanguarda. Eu queria até fazer um desabafo aqui, eu queria fazer um desabafo, colocar um pouco do meu Ai, ai, sentimento ai. e não, fica tranquilo, não vai ter polêmica, é sem polêmica, ao contrário. Eu quero colocar uma ideia para você, eu queria discutir um pouco essa ideia, e as pessoas que estiverem nos ouvindo, se vocês quiserem interagir, vai ser legal também. Para mim, Kobe, eu não sei como é que é o sentimento para você, mas para mim o orgânico é um mundo. é, eu queria ser preciso com a palavra, mas eu não estou encontrando ainda, mas daqui a pouco eu me Quem ajeito com sabe eu te ela. ajudo. Ele é um mundo esquisito. Tá bom, é. Ele para mim, ele é um mundo esquisito. É um mundo que eu vejo que hoje a gente está tentando ser mais óbvio do que o óbvio. O mundo orgânico, eu acredito que ele não é uma descoberta, ele é uma redescoberta. O mundo orgânico ele existia na época dos nossos avós, dos nossos bisavós, ou quando o mundo era mais simples, como a gente começou essa conversa, e as pessoas plantavam nas suas produções próprias, na sua agricultura familiar, e até mesmo aquele que tinha um pouco mais de escala, eles plantavam de forma natural. Eles usavam e usam até hoje ingredientes naturais, como as bordalezas, as caldas, né, que são coisas absolutamente naturais. Depois que o mundo foi ficando complexo, onde eles tentaram requintar o mundo, ou a química, colocaram a química a serviço do bem-estar, ou da folga, ou como uma pessoa que coloca um robô para trabalhar. Eu vou dar um exemplo bobo caseiro. Eu, por exemplo, não tenho máquina de lavar louça, mas existem famílias com 5 pessoas que têm máquina de usar lavar louça. É, não está errado ter a máquina de lavar louça, mas também não está errado não ter a máquina de lavar louça. Tem coisas que você tem prazer em fazer, ou não tem a necessidade de fazer. Tem gente que mora sozinho e tem uma máquina de lavar louça, que não quer lavar louça, não quer perder tempo com isso, e a máquina lava. A máquina usa sabão, a máquina usa detergente, a máquina usa secante, e essa máquina ela produz um lixo que dá mais trabalho para ser reciclado. Não é uma água simples, de uma lavagem rápida e simples. Aí, sem querer polarizar, vai chegar alguém que vai dizer que a máquina gasta menos, você lavando gasta mais. Eu não quero entrar nessa história, mas eu quero entrar no mundo do orgânico, dizendo o mundo orgânico ele é um mundo que, na minha concepção, ele tende a acabar. Mas você vai dizer, mas puta, André, você é maluco? Como é que vai acabar? O dia que todos nós estivermos conscientes de que vida e saúde é o que se produz com consciência,
a gente vai deixar naturalmente de usar alguns produtos que não são produzidos dessa forma, que não tenha como agregado coisas naturais. E aí, neste momento de conscientização de um planeta, de uma raça, de um sistema, as pessoas vão deixar de lado o que não é bom para só consumir o que é bom. Este é o verdadeiro plano de saúde. Que o seu alimento seja o seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento. Que tudo que entrar pela boca te edifique, que tudo que sair pela tua boca tenha sido edificado. E isso vale tanto dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas palavras, quanto das suas atitudes, quanto especialmente por todos os alimentos que entrarem dentro de um corpo físico para poder ter mais vida, mais consciência, mais saúde, mais equilíbrio, porque tudo que foi produzido na natureza foi feito segundo um propósito do próprio Criador. E tudo que é feito de forma natural e é conduzido de forma cada vez mais natural, de acordo com a concepção maior, holística, assim é. Tudo que vem cravejado de muito dedo da humanidade, ele já vem mais maculado da sua essência. Então, eu acredito que o mundo orgânico, o dia que nós estivermos preparados, por exemplo, se você pegar um atleta olímpico, ele tem uma alimentação diferenciada, ele tem uma alimentação balanceada, ele tem todo um preparo, porque aquele corpo ele é performático, ele é top de linha, ele é usado, por exemplo, você pega os atletas da NBA, você vai ver que a condição física deles são infinitamente superiores de uma pessoa comum. Quando você pega um atleta olímpico, um campeão mundial, uma pessoa que se prepara sua mente e seu corpo para determinado objetivo, você percebe que aquela qualidade é diferente de uma qualidade de uma pessoa normal, por exemplo, que faz happy hour 2 vezes por semana, que joga futebol uma vez por semana, e depois do futebol ele faz um churrasco, toma uma cerveja, e no dia seguinte ele malha na academia. Eu estou dando um preâmbulo de uma pessoa comum e estou dando como exemplo o outro oposto, que é um atleta de alta performance. Em atletas de alta performance já foi feito testes de alimentação 100% natural, 100% orgânica. E aquele corpo é como mal comparado agora, você pega um Fórmula 1, que ele é aliviado quilo por quilo, grama por grama, em cada elemento que é colocado naquele motor, naquele cockpit, que é trabalhado o tipo de combustível com X octanagem para que tenha uma explosão XYZ. Ou seja, aquele carro é totalmente performático para atingir o seu melhor resultado. O corpo físico, biológico, também é um carro que conduz alma, espírito, conduz pensamento, sentimento, palavra, atitude, que é imaterial, mas ele é um carro. E quando este carro for nutrido pelo melhor possível de uma alimentação, onde os nutricionistas, os nutrólogos, os cientistas, os médicos esportistas, por exemplo, fazem isso nos seus atletas. Quando a gente tiver esse pensamento bem espalhado, de forma bem coletiva, aonde a gente tenha humanizado, no sentido financeiro, o mundo orgânico, e as consciências estiverem preparadas para isso, a gente acabou de acabar com o mundo orgânico. A gente voltou a ser natural, a gente voltou no ambiente da casa da avó da gente, da bisavó da gente, que plantava no quintal, né? que usava lá a titica da galinha, que usava o, o, as fezes do boi, da vaca, como algo natural, como algo que tinha resultado. E aí a gente voltou no tempo e no espaço, demos uma volta gigantesca para chegar no mesmo ponto, mas eu acho que esse ponto de equilíbrio passa hoje por uma resistência de pessoas que não vão abandonar aquelas ideias lá de trás, vão manter resiliente e resistente, trazendo inovações, ou seja, é a mesma coisa, só que de forma diferente, né? E essas inovações são válidas para que a gente ganhe escala e faça de novo, de forma retrocesso, eu vou chamar isso de retrocesso, né? Porque a gente estava fazendo certo, passou a fazer de forma... ninguém pode dizer de pé junto que tudo que se coloca numa lavoura de produto convencional, a gente não pode dizer, jurar por Deus, o que vai acontecer daqui a 20 anos com aqueles produtos que são colocados hoje em dia. A gente não pode jurar por Deus que aquilo não vai gerar uma doença.
Nenhum médico em sã consciência que não queira arriscar seu CRM escreve e assina isso. Eu não estou dizendo porque eu acho, eu estou dizendo porque isso acontece todos os dias. Se você for em centros oncológicos, alguns arriscam a dizer, infelizmente, isso é resultado de pesticida. A gente consome isso, Kobe, você sabe melhor do que eu, e as pessoas que estão nos ouvindo, talvez elas não tenham parado para fazer essa conta, não tenham parado para raciocinar nesse sentido. Mas a gente consome pequenas quantidades de veneno todos os dias. E não dá para se dizer que por acúmulo aonde a gente vai chegar. Algumas doenças são, sim, causadas por isso. Países mais conscientes têm programas para daqui a X, Y anos não ter mais nada que não seja orgânico. Então, tomara que o nosso mundo acabe, o nosso mundo orgânico acabe, a partir da conscientização das pessoas que fazer o certo pelo certo, consumir o melhor, se dar o melhor. Digamos que você tivesse todo o dinheiro do mundo e parasse para comprar uma bebida, e o dinheiro não fosse o problema, você compraria a melhor bebida do mundo. Você compraria a melhor destilada, a que tem menos metais pesados. Ou seja, você buscaria se nutrir da melhor maneira possível. Quando a tua consciência expande, você resolve trocar o uísque pelo suco verde, sei lá, dando um exemplo hipotético, tá? Você vai querer que esse suco verde seja feito com alimentos orgânicos, porque ele já não vem. Ou seja, quando você quiser uma alta performance e o nosso corpo o tempo tem mudado, né? A gente percebe a ação do tempo muito mais rápida, a longevidade do ser humano ela tem crescido, né? Hoje, uma pessoa bem cuidada de 50 anos lembra uma de 35, uma pessoa de 60 bem cuidada lembra uma de 45, né? Se você for olhar bem mesmo, a longevidade nossa está crescendo, mas ela está crescendo também se você puder manter esse corpo físico saudável, né? Quanto menos química se colocar aqui dentro, né, menos tem que se transmutar aqui dentro para poder eliminar aquela química. Existem químicas favoráveis e elas estão nos alimentos, elas estão nos óxidos, nos nitratos, elas estão em tudo que aquele alimento tem de bom, no ácido fólico, está tudo lá, no beta-caroteno. Essa química já foi produzida e ela tem o seu propósito. Outras químicas foram produzidas e detonam essa natural do nosso alimento, na casca do alimento, né? Você tem outras químicas quando ela é produzida de forma convencional que prejudica, né, de alguma forma o nosso corpo, aniquila alguma coisa que já tinha naquele alimento. Então, eu fiz toda uma reflexão, eu dei uma viajada aqui com você, tentando prever o fim do mundo orgânico, porque eu acho que ele chega no fim na hora que todo mundo só planta orgânico, né? Só faz de forma natural. A hora que a gente abandona alguns vícios e parte para um fim, né, que seja muito mais saudável. Eu adoraria ver o fim do mundo orgânico, mas ele só acontece com pessoas como você, como eu, como as pessoas que lutam por esse mundo orgânico, para que essa seja a resistência. É uma loucura. A gente tem aqui no Brasil 35 mil produtores, em dados gerais, são 35 mil pessoas, é gente pra caramba produzindo. Mas se você pegar uma Turquia que tem 75 mil, que tem 40 mil pessoas a mais trabalhando nesse sentido, num país que é do tamanho, sei lá, do estado do Paraná, né? Você percebe que o grau de entendimento é diferente. Então, eu fiz um desabafo aqui, fiz um apelo, não quis fazer polêmica, não, muito pelo contrário. Eu quis trazer um pouco do meu entendimento e queria entender como é que você vê o mundo orgânico nesse sentido. É um mundo. Eu vivo isso, você vive isso, eu sinto que ele é carente de uma certa ordem, de uma certa união entre nós produtores, entre nós divulgadores, entre nós adoradores desse mundo. Eu acho que deveria ter muito mais colaboração entre nós do que competição, né? O mundo deveria ser mais colaborativo do que competitivo. Se você tiver que competir, compita consigo mesmo, né? Tenta um resultado melhor, faça uma competição sadia com você mesmo, no intuito de entregar mais do que você entregou antes. Mas eu sinto e sempre tive essa relação quando comercializava isso com os meus parceiros, como uma relação de colaboração. Porque no fundo, a gente trabalha para que o mundo orgânico ganhe escala, ganhe abrangência, onde a gente consiga reduzir o valor por escala, onde a gente consiga atingir cada vez mais pessoas conscientes para que elas tenham escolha. E essa escolha, quanto mais consciente a gente está,
mais escolhas a gente faz mais saudáveis. Né? Plano de saúde, para mim, é isso. Plano de doença, a gente paga no dia que ficar doente, em um hospital ser coberto por esse plano. Né? Então, você tem o plano de doença, o plano de saúde. Plano de saúde é comer bem. O plano de saúde é ter uma mente limpa, uma consciência tranquila e uma coerência na forma de se alimentar. Então, eu faço votos que daqui a alguns anos a gente seja tão entrojado, tão mergulhado, tão inserido no contexto orgânico, que essa diferença ela vai ficando cada vez mais longe, longe, porque eu garanto para vocês que os nossos bisavós não falavam no mundo orgânico. Ele era, né? Ele era de fato. Então, eu acho que nós estamos voltando. É bom voltar, o bom filho a casa torna, mas eu espero que a nossa resistência, a resistência de todos que estão nos ouvindo, a resistência dos produtores, a resistência sua, que divulga isso de manhã, de tarde, de noite, demonstra isso em nível nacional, em nível internacional. Eu espero que as nossas consciências elas deem uma explodida aí e a gente um dia pegue um outro tema, que seja, por exemplo, energia limpa, né? Que são coisas... Eu sou entusiasta dessas coisas boas. Isso me nutre e eu gostaria de que as pessoas fossem nutridas por isso e que esse propósito dentro delas pudesse cada vez estar mais difundido, né? Para que a gente faça essa resistência de forma harmônica. A gente não precisa brigar, né? A gente, no começo desse bate-papo, a gente lembrou do Gandhi, que fez uma revolução sem uma arma e libertou a Índia da Inglaterra. Então, eu acho que a gente pode chegar lá, acho que a gente vai chegar lá. Eu queria ouvir você um pouco sobre essa minha reflexão, sobre esse desabafo, e ver como é que você, na tua pessoa física, o que a Organis vê a médio e longo prazo. Como é que vocês veem isso? Muito bem. Desabafou bem. Bom, muito do... Desculpa, desculpa se eu exagerei, mas... Não, falou coisas, né, bem pertinentes aí. Muito do que você falou ali, né, eu acho que eu resumi assim na nossa visão. A nossa visão é uma entidade como a nossa não precisa existir mais. Tá? Porque não vai precisar mais falar de orgânico, né? Quem sabe vai precisar falar de um alerta. Atenção, esse produto não é orgânico. Tá? E isso me lembra bem uma marca americana que eu sempre tive uma simpatia, chamada Back to Nature. Ou seja, é difícil dizer isso para o português, mas é de volta... Empacotado da natureza. Mas a gente tem que olhar esse volta para a natureza com uma coisa muito sofisticada. Ao contrário do que muita gente imagina, pensa, fazer orgânico ele é sofisticado. Né? Comparando um pouco com a biodinâmica, né? Essa cosmovisão da antroposofia, aliás, tudo isso que você falou é todo mundo. Né? A biodinâmica, antigamente, quando o ser humano ele era mais conectado, né? E hoje ele tem que fazer o religare, parece que esse conhecimento era dado. E hoje não. Hoje você tem que buscar. E você tem que aprender muito para poder praticar uma biodinâmica ou um orgânico, né? Imagina você aprender jazz. Se você não nasce naquele ambiente ali, sabe, que é dado, ou um chorinho, que você nasce num regional aprendendo chorinho, para você ir atrás desse conhecimento, amigo, você tem que ter talento, estudar muito, né, para poder fazer uma boa... Né? E eu acho que é uma construção lenta, mas ela está sendo construída. E eu vejo que o orgânico está influenciando o convencional. Né? Então você vê muito do que são orgânicos hoje eram convencionais. E muito do que a gente pretende de ser orgânico é um convite que a gente faz para esses convencionais. Tem muitos convencionais querendo fazer uma coisa legal. Alguns não conseguem mudar totalmente, vai mudando aos poucos. Como que ele vai mudando? Vai introduzindo uma linha, vai fazendo uma coisa, uma espécie de uma passagem, uma agroecologia, não é bem agroecologia, vai experimentando usar menos insumos, uma agricultura de mais precisão, e com isso ele vai vendo resultado. É uma passagem, né? A mesma passagem que você tem ali numa BioBrasil, Naturaltech, né? Muita gente acha estranho, por que uma feira natural, que a gente não sabe direito como que flutua o natural, se ela está... o que é natural, uma coisa que não existe certificação para isso, né?
Mas ele é um passo. Quem entra no natural, vê orgânico, sabe? Ele começa já um ambiente de ir para o orgânico. E quem começa a fazer usar menos, tá usando bioinsumos, os pós e rochas e por aí vai, e vai vendo que é mais lucrativo também, né? E que o mundo está nessa mão, né? Não somos nós que estamos na contramão. Já tivemos, nascemos como crítica, né? Aqui no Brasil, no final dos anos 70, foi muito importante, né? Lutzenberg, Primavera, sabe, os encontros de agroecologia. O Brasil tinha uma promessa enorme. Nossa história agroecológica é muito bonita, exuberante. Pessoas de fora vinham aqui e ficavam impressionadas, doutores, físicos. Nossa, que potencial que tem esse país para a agroecologia, né? Você falou em números, né? Acho que no Ministério da Agricultura hoje tem 26 mil produtores cadastrados, 26. 26 mil e pouco. Um dado curioso, né? De um ano para cá, cresceu 7,5% os produtores de orgânicos cadastrados brasileiros. Só que quem traz produto de fora também tem que estar cadastrado. Cresceu 45%. Ou seja, o pessoal lá fora está vendo com mais oportunidade aqui o nosso, né, mercado de orgânico. Ele vai crescer, ele vai estourar. Não deixou de crescer. Tá certo que 2020 foi um ano, uma curva fora da curva, cresceu 30%, né? Mas a gente tem que ponderar que estamos passando por um período difícil, não é só no Brasil, mas no mundo, um ambiente meio sombrio, sabe? A gente não sabe o que vai acontecer no Brasil o ano que vem, no final de ano. Existe perda de renda, existe inflação, existe rupturas, sabe? Adversidades climáticas, seca, chuva. Mas o convencional, eu acredito que muitos encareceu mais do que o orgânico, sabe? A inflação no orgânico, por exemplo, tomate, faz anos que eu vejo um tomate a 10, 12 reais o quilo numa feira, né? Então, vou te dar um exemplo. Em termos de números que você trouxe aí, o Brasil, até faço uma brincadeira, é tão grande que às vezes não cabe em alguns slides que eu apresento, né? Agora, assimetricamente, ele é menos de 1%. Né? O mercado mundial de orgânicos, que hoje gira em torno de 150 bilhões de dólares, tá? O Brasil é menos de 1%. O menos de 1% do percentual de itens orgânicos oferecido no varejo. Né? A Dinamarca, que está quase 13%, em torno disso, né? Olha que aquilo é um país pequeno, uma geleira, e o Brasil menos de 1%. Né? Turma, ordem e progresso. Ordem e progresso. Isso está na bandeira. Isso está na bandeira. Se a gente tiver ordem, se a gente se organizar, rola um progresso gigantesco. Cara, existe uma promessa. Eu não sei te dizer, eu vou falar a promessa, e aí quem lembrar o nome do santo, do político, sei lá que porra, eu falei até mais do que devia. Mas existe assim, Brasil, o celeiro do mundo. Foi o que você falou, a década de 70 e 80 encantou, encanta. Qualquer gringo que pisa nesse chão, encanta. E a gente cuspir, nasce uma árvore. Se a gente fizer qualquer coisa nesse solo que é abençoado, nasce. A gente tem uma promessa. A gente já alimenta 5 pratos por dia na Europa com o nosso alimento. Ou seja, aqui a gente tem, acho que, se eu não me engano, me corrige, Kobe, a gente tem 7% das terras agricultáveis só, de toda a terra que a gente tem aqui. Se eu não me engano, a gente usa 7% do nosso país. Eu não sei. Que é muito. A conta que eu tenho é que 22% do Brasil, né, é agricultura. Tá? E desses 22%, a maior parte é grãos e animais. Então, na proporção, então eu acho que eu acertei nesse 7, é o que restou, porque o resto dos 22 é grão e bicho. Então, assim, se a gente organizar, e a Organis faz esse trabalho da divulgação, mas a gente, um ministério, um mapa mais combativo, pessoas cobrando mais dos governantes, e essa atitude nossa de conscientizar aqui toda semana, você aí todos os dias, né? Todo esse movimento, eu acho que vai nos colocar num cenário mundial daqui a alguns anos, num grau de importância chave. Eu acho que está colocando, assim, parece que é pequeno, né? Mas basta visitar uma feira dessas que tem em São Paulo,
rua, né? O que eram essas barracas de agricultores que traziam só na sua produção ali? Hoje são mercearias ambulantes, né? De produtos in natura, produtos semiprocessados, processados e marcas internacionais até são vendidas nessas feiras ali, É né? verdade, Então, é verdade. e você começa a ver as pesquisas do consumidor, ele quer cada vez mais orgânicos, naturais, frescos. O orgânico nunca aparece isolado, mas sempre em conjunto, né, com essas outras palavras, mas já é um ganho muito interessante, assim, e não é um percentual pequeno, né? E só continuando aquela coisa de números, né? A Índia é o país que tem mais produtores, né? Tem mais de 1 milhão de produtores orgânicos. Claro que a gente tem que ponderar que é tudo muito pequenininho ali, né? Mas tem gente na Índia, É, Kobe, tem gente. lá, para ter 1 milhão, tem gente lá. Agora, uma coisa que poucas pessoas sabem é que na Índia tem um estado, que nesse estado é proibido praticar agricultura que não seja orgânica, né? É um nome Perfeito. meio diferente, eu não consigo lembrar esse nome, né? E não é um estado grande, Não, as palavras é, lá são é, difíceis. é um estado que está entre o tamanho do Distrito Federal e Alagoas, ou Sergipe, né? Assim, mas é relevante isso, sabe? Você tem um território permitido praticar agricultura convencional, né? E o Paraná? O Paraná é um estado que tem uma lei que até 2030 toda alimentação, né, da rede estadual de ensino vai ter que ser 100% orgânica, né? Imagina isso começar a ser imitado, né? E tem muitas coisas escondidas que a gente não vê. Merenda escolar em prefeituras orgânicas. E é isso educa Aqui em São os Paulo, consumidores, né? Então, é uma loucura isso, sabe porque é engraçado, né? Porque no nosso Brasil também tem uma característica. Quem acha que. Eu vou falar um palavrão aqui, mas é um palavrão normal, vai. Quem disse isso, se eu não me engano, foi Vinícius de Moraes. Ele disse o seguinte: o Brasil é bom e é uma merda. E o Tom Jobim, Brasil é uma merda, Tom Jobim, mas é bom. Tom Jobim, mas é bom. Eu usei essa frase para dizer que aqui no nosso Brasil, que é do jeito que eu acabei de falar, que eu acabei de parafrasear, ele é assim, ó, tem lei que pega e tem lei que não pega. Essa lei, por exemplo, a lei do extintor de incêndio, não pegou. Essa lei a gente não quis, essa lei a gente não pegou. A lei do cinto, pegou, pegou, tem que usar, todo mundo está usando. A lei da máscara por um tempo, pegou. Agora já não está pegando muito mais, agora a gente já desencanou um pouco da máscara. Ou seja, eu tô te falando isso por um propósito, porque tem coisas aqui que o Kassab, quando foi prefeito, e faz tempo, ele editou uma lei onde a merenda da prefeitura, nos próximos 15 anos, deveriam ser 100%. Ele colocou uma escala, um cronograma, onde toda a merenda escolar aqui, depois de X anos, deveria ser 100% orgânica. Pelo jeito, essa lei não pegou. E aí, assim, não é falar nem bem nem mal de político. Político é o que é, e eu não vou discutir política com ninguém. Mas este cara fez um treco legal. ah, Este cara, naquele momento, fez uma norma muito bacana. Ele estava pensando no melhor, em ceder o melhor. Um município como o nosso, que é muito rico, por exemplo, ele teria condição de alimentar da melhor maneira possível. E aí esse prefeito, foi prefeito aqui há muitos anos atrás, editou essa norma. E ó, não pegou. Não pegou. Assim, tá na hora da gente exigir mais, né, turma? não, Tá na hora da gente queria cobrar. complementar, né, dentro dessa. Complemento. É até uma questão da filosofia mesmo, né? A filosofia sempre teve esse questionamento do tempo, do espaço e a relação com o outro, né? E quando você fala em ecologia, você está falando da relação com o outro, né? E quando você fala do orgânico, você traz isso, sabe? Você fazer algo que impacta a vida do outro. Então, produzir orgânico, Exato. sabe? É produzir uma preocupação não individual somente. E quando o consumidor começa a entender isso, né, ele começa a entender melhor o valor do orgânico,
e a predisposição de pagar mais por esse benefício coletivo, ambiental e social. Que ele não está comprando isso somente por um benefício individual de saúde, mas o benefício de saúde daquele que produziu o seu alimento, né? Está sendo um guardião de não contaminar os lençóis freáticos, começa a entender como é que é a importância dos insetos necessários para a agricultura, não só orgânica, mas a agricultura geral. Tá? E a forma que esses, né, jovens empreendedores começam a voltar para o campo, né? Isso é importante, começa a manter pessoas do campo, porque está ali fazendo uma entrega que ele pode cobrar um pouco a mais por isso aí. Como é que vai se resolver essa questão do caro, do barato? Não adianta, as duas coisas têm que ter, né? Rentabilidade, capacitação, né? Continuar aí com as trocas de conhecimento técnico, produtividade, escalabilidade, resolver problemas de logística, mas também padrão de vida das pessoas caminhar junto. Porque o orgânico não pode baixar o preço a ponto de voltar na mesma questão da Revolução Verde, que os preços abaixaram tanto que as pessoas não tinham mais condição de produzir e muitas delas, né, encheram as cidades, que a gente vê a problemática até hoje aí. Olha, o Kobe, faltam 4 minutos para o Instagram derrubar a gente. Então, antes de acabar, normalmente eu peço para que o convidado que bateu esse papo comigo, que ele imagine que o microfone está aberto, e ele está mesmo, mas como a gente divulga isso na nossa rede, na Rede Plá, no YouTube, a gente pega parte da nossa conversa, a gente transforma em Reels, a gente vai publicando e a gente vai divulgando um pouco da essência, da síntese da nossa conversa, e vai ficar disponível depois na Rede Plá, por tempo indeterminado, no YouTube. Eu peço para que o meu convidado deixe aí uma palavra, para que a pessoa certa, na hora certa, no dia certo, no momento certo, ela te ouça, e que isso faça, que essas palavras sejam agentes de transformação ou de inspiração na vida de quem vai te ouvir. Então, eu queria abrir o microfone para você, faltam 3 minutos, eu queria que você deixasse um recado em teu nome, em nome da Organis, põe para fora o que você acredita e deixa uma mensagem como se o mundo pudesse te ouvir. Então, fica aí aberto o microfone para você deixar um recado com essa turma. Bom, bacana. Bom, antes disso, eu quero agradecer e a gente percebe nitidamente que você tem um coração grande e quer ver as coisas melhorar, que as coisas melhorem para todos, né? E parabéns para a gente ver ali no movimento, nesse grupo do WhatsApp, que é muito interessante essas trocas, né? E eu acho que o meu recado é uma coisa muito simples, né? Pequenas atitudes transformam o mundo, né? Porque atitude sempre vai ter, né? A diferença é que uma atitude boa vai transformar para um mundo melhor, né? E você tratar bem o teu solo, você vai ter plantas saudáveis que vão alimentar seres humanos e animais saudáveis, né? E quanto mais seres humanos e plantas saudáveis, animais saudáveis, melhor para todo mundo, né? E o orgânico, ele representa muito bem isso. Quando você paga por um orgânico, você está plantando um pouco mais dessa cosmovisão de mundo. É isso que eu gostaria de deixar. Sensacional. Sensacional. Olha, que esse desabafo de conscientização pegue você, encha o seu coração e você, devagarinho, com o primeiro passo, faça uma grande jornada. Muito obrigado por todos terem comparecido aqui. Gente, fica aqui o meu abraço, o meu sentimento de gratidão por todos vocês que nos ouviram. Meu muito obrigado. E eu desejo para vocês uma semana repleta de paz, de amor, de harmonia, de felicidade e um bom descanso merecido no final de semana. Até sexta-feira da semana que vem, 11 horas da manhã, com mais uma série, a série das lives que a gente faz aqui na Rede Plá.